Bom, irmãos, a palavra de hoje é a mentalidade do reino. Mentalidade do reino. Isso porque a palavra, ela nos fala sobre uma mentalidade, um jeito certo de enxergar a Deus, enxergar a vida, enxergar os irmãos, enxergar o sofrimento. E a palavra também nos chama, nos exorta a uma mudança da nossa antiga mentalidade para essa nova. E mais do que isso, Jesus afirmou que sem mudança de mentalidade ninguém pode ver o reino de Deus. Isso porque a palavra grega que indica essa mudança de mentalidade, quando você lê na sua Bíblia arrependimento, a palavra grega é uma palavra chamada metanoia. Toda vez que você lê a palavra arrependimento, quando Jesus diz sem arrependimento ninguém entra no reino de Deus, é preciso arrependimento, é preciso fé. Na verdade, você está lendo a palavra grega metanoia, traduzida para o português por arrependimento. A questão é que toda tradução, ela pode ter perda de qualidade. Não é que a tradução está errada, mas nem sempre o tradutor vai encontrar uma palavra correspondente que capte toda a ideia do original. E esse é um dos casos. Porque metanoia vai muito além de arrependimento. É um conceito muito maior do que nós entendemos como arrependimento no português. Porque no português arrependimento quer dizer, em geral, desistência, abandono de algumas práticas exteriores. Mas alguém pode arrepender-se apenas de um ato do passado, ou apenas de alguns atos do passado, sem que isso mude sua forma de pensar, sua mentalidade. Então a pessoa cometeu um erro muito grave no passado, ela pode arrepender-se especificamente sobre a prática desse erro. Não é esse tipo de arrependimento que Jesus está nos chamando. Porque metanoia envolve uma mudança de mentalidade. Literalmente significa mudança do modo de pensar. Então quando Jesus diz, sem arrependimento, ninguém pode ver o reino de Deus, é preciso arrependimento para entrar no reino dos céus, Jesus está dizendo, é preciso mudar a forma de pensar. Metanoia envolve o que nós entendemos como arrependimento, mas vai além. Porque é além da mudança exterior. É preciso uma mudança interior que reflita no exterior. É preciso uma mudança total, radical na forma de pensar. É preciso metanoia para que nós possamos ver o reino de Deus. Não apenas seletivamente nos arrependermos de alguns erros que consideramos graves, mas uma mudança total, geral, 100% na forma de pensar, na nossa mentalidade, para que nós possamos ver e viver o reino de Deus. Arrependimento no português traz uma ideia muito exterior de abandono. Mas Jesus está nos convidando a uma mudança radical de pensamento e prática. Vai bem além do que nós compreendemos no português. Portanto, toda vez que você ler agora a palavra arrependimento em sua Bíblia, lembre-se do conceito no original, que vai muito além disso. Tem a ver com mudança interior que reflete-se na sua prática diária, no abandono das más obras, no abandono de tudo o que não presta, mas também o abraçar de uma nova realidade. Também envolve um lado positivo, que é o abraçar de uma nova realidade que Jesus traz com o seu reino. Na verdade, é justamente isso que o Espírito Santo tem feito desde sempre. Esse é o principal ministério do Espírito Santo. Produzir metanoia no povo, produzir mudança de mentalidade. Em outras palavras, produzir santificação, produzir arrependimento, nos moldar conforme a imagem do Filho, nos dar uma nova mentalidade.
É o que o Espírito Santo faz desde a antiga aliança e vai continuar fazendo sempre. Portanto, mudar a nossa mentalidade, o nosso modo de pensar, é algo necessário, indispensável, que o próprio Jesus colocou para que nós possamos ver e viver o reino. Sendo assim, eu quero entrar em alguns pontos aqui para nós observarmos. Ninguém melhor que o dono desse reino para nós observarmos, porque Jesus é a incorporação, a encarnação de todos esses princípios, de toda essa nova mentalidade que nós devemos viver e imitar. Então nós vamos analisar aqui um pouquinho de como Jesus enxergava a vida, enxergava a si próprio, enxergava os irmãos, o sofrimento e o próprio Deus, para que nós possamos entender qual era a mentalidade do rei e imitá-lo em todas as situações da vida também. Primeiro ponto, primeiro traço então da mentalidade do reino. Presta bem atenção. Primeiro traço da mentalidade do reino: não seja você vítima da sua própria missão. Não seja vítima da sua própria vida. O texto base aí está lá em Lucas 23, do 24 ao 38, se você quiser acompanhar. Lucas capítulo 23, verso 24 ao 38. Não seja vítima da sua missão. Não seja uma vítima da sua própria vida. Vamos ver como Jesus se comportou no cumprir da sua trajetória. Todos lá? Lucas 23, capítulo 23, 24 a 38. Então Pilatos decidiu fazer a vontade deles. Libertou o homem que havia sido lançado na prisão por insurreição e assassinato, aquele que eles haviam pedido, e entregou Jesus à vontade deles. Enquanto o levavam, agarraram Simão de Cirene, que estava chegando do campo, e lhe colocaram a cruz às costas, fazendo carregá-la atrás de Jesus. Um grande número de pessoas o seguia. Presta atenção agora. Um grande número de pessoas o seguia, inclusive mulheres que lamentavam e choravam por ele. Jesus voltou-se e disse-lhes: Filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vocês mesmas e por seus filhos. Pois chegará a hora em que vocês dirão: felizes as estéreis, os ventres que nunca geraram e os seios que nunca amamentaram. Então dirão as montanhas: caiam sobre nós, e as colinas cubram-nos. Pois se fazem isso com a árvore verde, o que acontecerá com a árvore seca? 2 outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam: salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados, aproximando-se, também zombavam dele. Oferecendo-lhe vinagre, diziam: se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia: este é o rei dos judeus. Até aí. Vamos compreender então um pouco sobre a mentalidade de Jesus, analisando como ele enfrentou o seu julgamento. A começar, quando a segunda pessoa da Trindade ainda estava na glória, ele aceitou se esvaziar completamente. Aceitou se tornar um de nós. Ele aceitou nascer numa simples manjedoura no meio de um deserto escaldante, sem recurso algum. Jesus aceitou isso. Ele foi rejeitado por seu povo por toda a sua vida. E agora, nesse momento, foi julgado injustamente, tanto no tribunal religioso,
quanto no tribunal penal romano. Qualquer advogado seria capaz de retirar Jesus daquela situação. Primeiro porque o próprio juiz afirma, no relato bíblico, que não encontrou crime algum nele. E Pilatos tenta por 3 vezes, 2 ou 3 vezes, livrar Jesus da penalidade máxima, dizendo ao povo que não encontrou nenhum crime que justificasse a crucificação. Então Pilatos manda açoitar Jesus, mas manda açoitá-lo sem que ele tenha cometido nenhum crime, e depois manda crucificá-lo por pressão do povo. Outra nulidade, porque havia aí uma dupla punição pelo mesmo fato. Então ele foi açoitado e crucificado por não ter feito absolutamente nada. Mesmo reconhecida a inocência, foi ordenado todos esses açoites, duramente açoitado. Rejeitado novamente, Jesus foi ao ser preterido por Barrabás. O seu próprio povo, os seus conhecidos que o viram nascer, exigiram a pena máxima, crucificação. Em menos de 12 horas, destruíram o corpo físico de Jesus. O Filho do Homem já não tinha mais forças sequer para carregar a própria cruz. O réu estava mutilado, sua face coberta de hematomas, foi posto nu. Rasgaram-lhe as vestes e tiraram sortes. Os olhos agora cerrados pelo inchaço dos socos que levou. A musculatura das pernas totalmente lesadas, em razão dos golpes dos soldados e os instrumentos de tortura. A pele das costas aberta pelos açoites. O corpo todo desidratado e sob forte estresse. Há pouco no jardim do Getsêmani, Jesus tinha suado sangue. Um fenômeno explicado pela medicina como hematidrose, um fenômeno conhecido, raro acontecimento quando a pessoa está num estresse acima do normal. Jesus chegou a suar sangue. Cuspiram no rosto de Jesus, caçoaram do rei ao colocarem um cetro e uma capa ridículas. Rasgaram-lhe suas vestes, humilharam o Salvador com palavras duras e ofensivas, e agora, cravada na cabeça do mais amável dos homens, havia uma coroa de espinhos, lhe causando diversos pontos hemorrágicos. Jesus estava ali, na Fortaleza Antônia, casa de Pilatos. Lá fora uma multidão aguardava o veredito do tribunal penal romano, do qual Pilatos era juiz. E de repente aparece um homem quase que irreconhecível, conduzido por soldados. A multidão fica chocada, não podia ser Jesus, parecia uma miragem, não podiam acreditar no que viam. O desespero então começa a tomar conta, porque ninguém entendia o que estava acontecendo. O autor da vida agora estava morrendo. O homem que deu vista aos cegos não conseguia enxergar. Aquele que fez o paralítico andar sequer conseguia permanecer em pé, fragilizado. Um contraste absurdo. Tudo parecia acabado. Nada fazia sentido. Jesus então, que sempre esteve disposto a carregar a própria cruz, era chegada a sua hora, mas ele não conseguia mais carregar devido às lesões que tinha sofrido. Então pegam o primeiro homem forte que encontram, Simão de Cirene, para não atrasar o cortejo, o Calvário, e colocam a cruz nas costas de Simão. Os soldados ainda lhe davam chibatadas, lentamente se levantava. Logo em seguida, Jesus caminhando com dificuldade, um grupo de mulheres na lateral, acompanhando, começam a lamentar-se por Jesus. Coitado, era tão bom, um homem tão bom. Lamentam-se, choram ao ver aquela cena. Jesus reúne suas últimas forças, faz questão de parar, voltar, diz o relato. Jesus volta e diz a elas: não chorem por mim, chorem por vocês mesmas e pelos seus filhos. O cortejo continua junto com a zombaria.
o Filho do Homem é crucificado e constrói a escada que leva ao céu. Glória a Deus por isso. Esse foi o ministério que Deus entregou a Jesus. O que Deus reservou ao Filho foi a cruz. E ele cumpriu até o final. Jesus não teve um ministério em que recebeu glórias e honras. O ministério de Jesus foi a cruz. Foi para essa hora que ele veio. E de todo o contexto da crucificação salta aos olhos esse episódio das mulheres na lateral. Porque a pergunta é: como pode alguém naquelas circunstâncias, nessas circunstâncias que lemos, recusar o lamento das pessoas? Se fosse Paulo, eu até poderia achar que foi uma arrogância que se levantou naquele momento, algum orgulho, mas era Jesus que estava ali. O que explica um homem naquelas circunstâncias recusar o lamento das pessoas, sendo que nós, por muito menos, quantas vezes não procuramos aquelas mulheres na lateral para se lamentar por nós? Jesus fez questão de recusar o choro daquelas mulheres. Fez questão de voltar e recusar. E o motivo, o ponto central, em que Jesus não se sentiu vítima em nenhum momento da sua missão, mesmo naquela circunstância, não se sentiu vítima da própria vida, está na sua mentalidade, na sua forma de pensar. Jesus não se sentia vítima de sua própria missão por uma razão muito simples. O centro de sua vida não era ele mesmo. O centro de sua vida era agradar aquele que o enviou. Por isso ele pôde orar: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas se não for possível, seja feita a sua vontade. Não era a vontade de Jesus o centro da sua vida. Sua vontade estava no Pai, na vontade do Pai, naquele que o enviou. E nós também, irmãos, eu e vocês, precisamos nos tirar do centro da nossa própria vida. Porque aquele que quiser ganhar a sua vida irá perdê-la, mas aquele que perder por conta do Evangelho irá ganhá-la. Nós precisamos tirar os nossos problemas do centro da nossa vida, porque se os nossos problemas forem o centro da nossa vida, seremos vítimas da nossa própria missão. Nós devemos colocar a nossa vida, o centro da nossa vida em Jesus, como Jesus colocou o centro da vida dele no Pai. Somente nos tirando do centro da nossa própria vida, nós poderemos dizer como Paulo, que também sofreu por toda a sua vida no seu ministério, cumprindo sua missão. Somente assim poderemos dizer como ele: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Paulo sofreu mais do que todos nós provavelmente, e ele disse: a nossa leve e momentânea tribulação, leve, produz um eterno peso de glória. Homens assim só podem afirmar isso, não porque gostam de sofrer, mas porque o centro das suas vidas não está neles mesmos. Amigos, irmãos, nós somos cartas vivas que não falam nada sobre nós mesmos. Nossa vida não é nossa. Essas cartas que nós somos falam daquele que nos comprou. Fala sobre Jesus. O que acontece conosco na nossa própria vida não é sobre nós, é sobre Ele. Precisamos sair do centro, porque nós não somos o centro do universo. O centro do universo, quem ocupa é Jesus. Portanto, nossa vida é dele. E o que acontece com a nossa vida não tem a ver conosco mesmo, tem a ver com Ele. Em primeiro lugar. Em primeiro lugar, a vontade do Pai, como Jesus orou, não a nossa. Coloque você também, Jesus, no centro da sua existência.
E você também poderá viver com Paulo, como o apóstolo Paulo, enfrentando qualquer situação sem ser vítima da sua própria história. De peito aberto, cumprindo a vontade de Deus, sem procurar o lamento das pessoas. Segundo ponto, segundo traço da mentalidade do reino. Enxergue além das circunstâncias. Nós precisamos enxergar além. Diz o texto em Isaías 53 o seguinte: nós o considerávamos afligido e ferido de Deus, mas ele carregava nossas transgressões. Um texto de Isaías que fala sobre Jesus. Então, muito provavelmente uma profecia que se encaixa muito bem nessas mulheres. Nós o considerávamos afligido de Deus, um coitado. Nós o considerávamos alguém digno de compaixão. Só que ele estava carregando nossas transgressões. Aquelas mulheres na lateral não enxergaram além das circunstâncias. O que elas viram ao olhar para Jesus, apenas um homem ensanguentado, injustiçado, digno de compaixão, de lamentos. E o que Jesus faz com isso? Ele recusa. Porque, na verdade, Jesus sabia o que estava fazendo. Ele estava carregando as transgressões do todo o povo. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. O que eles estão enxergando é apenas a circunstância temporária. Mas eu estou carregando a transgressão deles. Afligidos de Deus, na verdade, eram aquelas mulheres. Porque Jesus diz: chorem por vocês e por seus filhos. E por Jerusalém, que vai ser destruída daqui a alguns anos. Jesus, muito embora pareça um oprimido, carregava as nossas transgressões. E a pergunta que fica, a aplicação que fica é: diante dos problemas da vida, como nós olhamos para Jesus? Olhamos como aquelas mulheres olharam e vemos apenas um homem ensanguentado, digno de compaixão? Ou quando você olha para Jesus, você vê aquele que carregou suas transgressões? Aquele que comprou e proveu todas as coisas necessárias para você? Aquele que te transportou da morte para a vida? Quando você olha para circunstâncias difíceis, você desanima ou você declara como Paulo, como o apóstolo Paulo: se Deus entregou o próprio Filho, como também não nos dará todas as coisas? Aquele que tem a mentalidade do reino enxerga além das circunstâncias dessa vida. Quando o impossível se apresenta, não vê impossibilidades, mas ele lembra que tudo o que é necessário já foi conquistado na cruz do Calvário. Quando o impossível se apresenta, aconteça o que acontecer, a vida eterna já está garantida, que é o que importa no final das contas. Essa é a mentalidade do reino. Como o pastor orou, que está acima de nós, tudo que fazemos para Deus está acima de nós, quando algo é impossível para nós realizarmos. Devemos olhar para o nosso problema e dizer: se Deus entregou o próprio Filho, como também não nos dará todas as coisas? Porque Paulo faz um raciocínio do mais para o menos aqui. Se Deus já entregou o que é maior, o que é de mais precioso, o que era impossível para o ser humano, como não nos dará as coisas secundárias que nós precisamos? Não estou dizendo que Deus vai te dar tudo o que você quer, eu estou dizendo que Deus já proveu tudo o que é necessário para te conduzir à vida eterna. É isso que eu estou dizendo. Portanto, podemos descansar. Podemos viver em paz se enxergarmos aquele homem crucificado além do julgamento de Roma. Se nós lembrarmos que naquela cruz
que aquela cruz é suficiente para todos os momentos da nossa vida, na vida e na morte, porque aquele que creu já passou da morte para a vida. Então, enxergar além. Terceiro ponto, terceiro traço da mentalidade do reino. Somente a palavra pode dizer quem somos. Somente a palavra pode dizer quem nós somos. Vou ler um outro texto agora que está lá em Mateus 4, verso 3 e 4, se você quiser abrir. Mateus capítulo 4, verso 3 e 4. Somente a palavra pode dizer quem você é. Nem circunstâncias, nem pessoas, nem o inimigo podem dizer, somente a palavra. Diz o texto: o tentador aproximou-se dele e disse: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A sutileza, queridos, aqui está no fato de que o desafio que Satanás propõe questiona tanto a divindade quanto o amor de Deus por Jesus. São as duas coisas que Satanás tenta atingir. A sutileza se encontra no fato de que Satanás quis afirmar que filhos de Deus não podem ser submetidos pelo próprio Deus a passar por necessidades. Porque, afinal de contas, se Deus os ama, não permitirá que sofram nada. Então o diabo diz a Jesus: olha, se você é filho de Deus, transforma em pães. Ou seja, se você tem poder para fazer, faça, porque se Deus te ama, você não estaria nesse deserto, passando fome por 40 dias, correndo risco de vida. O que Satanás quer dizer é: um filho de Deus não pode passar por situações de desemprego, ter um filho nas drogas, dificuldade financeira, enfermidade, porque é filho de Deus. Se somos filhos de Deus, não podemos sofrer nada, não é verdade? Deus não é todo poderoso? Deus não pode todas as coisas? Deus não te deu todas as coisas? Então como que pode? Então, ou seja, um filho de Deus precisa ter tudo do bom e do melhor sempre. Correto? É o que Satanás está dizendo. Está redondamente errado. O que Jesus responde? Está escrito na palavra: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Somente a palavra pode dizer quem você é. O inimigo sempre vai procurar ligar circunstâncias difíceis que você passa a uma suposta ausência do amor de Deus. Vou repetir: estratégia maligna, mentalidade diabólica, que você deve refutar da sua vida por meio da palavra, como Jesus fez. Toda vez que você se encontrar em dificuldades, é muito possível que o inimigo vai tentar colocar essa mentalidade em você, que aquela circunstância, na verdade, quer dizer que Deus não te ama, ou que Deus não existe, que não há poder no Filho para mudar aquela circunstância. Porque ele sempre vai procurar ligar circunstâncias difíceis a uma suposta ausência do amor de Deus. Devemos rechaçar isso por duas razões. Mandar esse pensamento embora por duas razões. Primeiro, porque o texto revela que não foi Jesus que foi ao deserto, ou que Satanás o conduziu ao deserto, ou que foi o acaso que conduziu Jesus ao deserto. O texto diz que o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ficar 40 dias jejuando e orando. Portanto, o deserto é uma agenda de Deus. Foi uma agenda de Deus na vida de Jesus e é uma agenda de Deus na nossa. O deserto não é um acaso, é uma agenda de Deus. O Espírito conduziu Jesus. Nos conduzirá também. Em segundo lugar, Jesus responde que importa mais o que a palavra fala do que as circunstâncias momentâneas, sejam difíceis ou não. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra.
Portanto, a mentalidade do reino compreende que as circunstâncias difíceis que Deus às vezes nos conduz ou permite não anulam o amor de Deus nem a nossa própria identidade de filhos. A mentalidade do reino não permite, não dá espaço para pensarmos que as circunstâncias difíceis significa que Deus não nos ama ou que já não somos mais filhos. Ame a Deus como Deus te ama, irmão. Ame a Deus incondicionalmente também. Não só pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. Porque Deus te ama incondicionalmente. Ame a Deus da mesma forma, sem levar em consideração as circunstâncias. Apenas a palavra é que pode dizer quem você é em Cristo, onde você está posicionado. Nem o inimigo, nem as circunstâncias e nem pessoa alguma. Apenas a palavra. Quarto ponto. Quarto traço da mentalidade do reino. Não há vida sem a cruz. Não há vida sem a cruz. Satanás não desiste. Continuando o texto aí, mesmo lugar onde vocês estão. Satanás não desiste e replica. Então o diabo o levou a Jesus, né, à cidade santa. Colocou-o na parte mais alta do templo e disse: se você é o filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em pedra alguma. Jesus lhe respondeu: também está escrito: não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Agora Satanás, usando a mesma estratégia de Jesus, também cita as Escrituras. Satanás cita aqui o Salmo 91, trecho do Salmo 91. Então ele leva Jesus ao ponto mais alto da cidade, o pináculo do templo. Lá embaixo do pináculo do templo, uma multidão. Imagina 25 de março, tempo de Natal, mais ou menos isso que era, porque Jerusalém era o ponto mais populoso ali da região, e as pessoas estão todas embaixo, Jesus está lá no alto. E Satanás diz: ó, pula daqui se você é o filho de Deus, porque está escrito. Você não está citando a Bíblia, Jesus? Então agora eu também vou citar. Está escrito que se você pular, Deus vai dar ordem aos anjos. Então imagina a cena, Jesus, você pula daqui, os anjos rasgam o céu, te colocam em segurança no chão, o povo vai ficar louco. Você vai ser aclamado. O desafio que Satanás propõe aqui não é o desafio da lei da gravidade, se Jesus ia se espatifar no chão ou não, se ele pulasse. O que Satanás está propondo a Jesus é um reinado sem a cruz. Porque ele está dizendo: imagine essa multidão, Jesus, vendo os anjos rasgarem o céu e te colocarem em segurança no chão. Você vai ser colocado como rei de Israel. Por que seguir o caminho difícil da cruz? Se Deus te ama, Jesus, por que Ele insiste em te colocar no caminho da cruz? Você não é filho de Deus? Você não é amado de Deus? Deus não é amor? Por que Ele quer fazer com você algo tão terrível? Pula daqui, está escrito. Mentalidade diabólica, aquela que nos quer guiar por um caminho que não seja o caminho da cruz. Quando Pedro tentou convencer Jesus a não ir à cruz, o que Jesus disse? Você pensa das coisas de Satanás, não das coisas de Deus. Disse a Pedro, ao apóstolo Pedro. Porque é uma mentalidade do reino das trevas, guiar a vida, procurar reinar por um caminho que não seja a cruz. Porque é por meio da cruz, por meio de morrermos para nós mesmos, que encontramos vida. É quando nós morremos para nós mesmos que nós vivemos. Não há vida sem a cruz, não existem atalhos para o reino dos céus. O nosso rei carregou uma cruz, e o único caminho possível
a única escada construída para o céu é por meio das suas pisadas, que nos traz cura, paz e alegria eterna. Não existe outro caminho para o discípulo que não seja morrer para si mesmo, carregar a própria cruz. Morrendo é que vivemos, morrendo para as nossas próprias vontades é que nós vivemos verdadeiramente. É assim que a vida verdadeira vem e se manifesta em nós. Morrendo para as nossas próprias vontades, pecados, para a nossa vã maneira de viver. E abraçando a maneira que Cristo viveu, que é indo à cruz. Portanto, não existe vida sem a cruz para o discípulo. Quinto ponto, caminhando para o fim. Mentalidade do reino. O ser é mais importante que o ter. A nossa sociedade diz o contrário, que o ter é mais importante que o ser. Nós precisamos acumular e comprar e consumir para sermos alguém nessa vida, segundo a sociedade, segundo a característica da nossa sociedade. Se nós não temos um smartphone, não somos ninguém. Então, nós somos o que compramos, onde moramos, o que acumulamos. Você é melhor tratado na sua agência bancária se você tiver, quanto mais zeros você tiver ao lado direito, né? Não do esquerdo, né? Aí não adianta muita coisa. Mas você será melhor tratado, porque o mundo funciona assim. A mentalidade do mundo é assim. Mas a do reino é invertida, a pirâmide. Porque o ser é mais importante que o ter. Continua no seu texto aí que você abriu em Mateus. Satanás agora rasga todos os protocolos e afirma: tudo isso te darei. Ele leva Jesus, né, a observar os reinos do mundo e diz: tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. Jesus responde: somente a teu Deus prestarás culto. A sutileza aqui que Satanás pretende imprimir é justamente essa, que o ter importa mais do que o ser. Então ele diz o seguinte: olha, Jesus, você não é filho de Deus, mas você não tem nada. Você não tem onde reclinar a cabeça. Você não tem dinheiro para pagar imposto do templo. Você não tem nada. Absolutamente nada. Você é carpinteiro, filho de carpinteiro, você não tem uma empresa. Você não tem nada, cara. Vê se isso é vida. Então vamos fazer o seguinte: você me adora aqui, se ajoelha no deserto, não tem ninguém vendo. Não tem ninguém vendo, fica tranquilo. Você me adora aqui, eu te dou tudo. Tudo que você está vendo, até você perder de vista, é seu. O que Jesus responde? Somente a teu Deus prestará culto, porque é mais importante o ser do que o ter. É mais importante quem somos do que o que temos. Mais importante é ser filhos de Deus do que ser dono do mundo. Jesus não vende a si mesmo, mesmo que ninguém esteja vendo. Porque a mentalidade do reino afirma que não importa o que temos. E nós sabemos que a vida cristã acontece quase que na totalidade quando ninguém está vendo. É no secreto que oramos a Deus. É no secreto que o Eterno nos abençoa. É no secreto que enfrentamos as batalhas, que resistimos ao pecado. Não interessa que ninguém está vendo. Mentalidade do reino. Vou fazer o que é certo em todos os momentos. Vou entender que importa o que somos diante de Deus em todos os segundos da nossa vida, ainda que ninguém esteja vendo. Então, mentalidade do reino, nós não nos vendemos, assim como Jesus não se vendeu. Não adoraremos a outro Deus, seja Satanás, seja algum vício, seja alguma vontade nossa. Somente a Deus nós damos culto, porque importa o que somos e não o que temos. Para finalizar, última parte, mentalidade do reino. Pense como homem livre e não como escravo. O texto está lá em Filipenses capítulo 2, do 5 a 8. Filipenses capítulo 2, 5 a 8.
Deus nos chamou à liberdade, irmãos. Pense como livre, não como escravo. Diz o texto: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo, ou seja, a mentalidade de Cristo, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Mentalidade de Cristo. Vamos fazer aqui um paralelo rápido entre o comportamento de Jesus, a mentalidade de Jesus, e a primeira geração do povo em Israel, lá no deserto, a primeira geração liberta do Egito. Vocês precisam reparar aqui o seguinte, que Jesus era livre, mesmo rumo à sua condenação, à sua crucificação. O povo de Israel era escravo, uma mentalidade de escravo, mesmo rumo à sua libertação. Portanto, nós podemos ter reis morando na rua e mendigos morando em palácios. Porque a questão da liberdade cristã não é uma questão de circunstância do que está à sua volta. O que fez Jesus rei não foi um cetro, um palácio nas suas mãos. Não foi riqueza. Foi a sua mentalidade. Que pensou como o rei dos reis até o último minuto, com toda a dignidade. Como um verdadeiro rei. E esse povo, em Israel, recém-liberto, viveu antes da libertação por 430 anos no deserto, no Egito. Massacrados completamente em todos os sentidos. Realmente não foi um sofrimento qualquer. Muito maior do que nós, creio que cada um de nós sofreremos, porque imagino que não seremos escravos literalmente de ninguém. Graças a Deus. Mas eles foram escravos por 430 anos. O seu tataravô era escravo, imagine isso. Mas Deus teve misericórdia, lembrou do seu povo e os tirou de lá por meio de Moisés. De uma forma milagrosa. Eles derrotam então o maior exército da face da terra que existia, que era o exército egípcio. Saem vitoriosos, com despojos de guerra inclusive, e abrindo o Mar Vermelho. Mas durante o caminho, no deserto, na primeira dificuldade, diz o relato bíblico que o povo sempre voltava ao Egito em seus corações. Portanto, vocês percebam que foi muito mais fácil, como diz o texto, tirar o povo do Egito do que o Egito dentro do povo. Porque eles estavam no deserto e ainda estavam reclamando das dificuldades de serem livres. Estavam reclamando com Moisés que era melhor serem escravos do que serem livres. Era melhor ter as facilidades da escravidão, porque pelo menos no Egito nós tínhamos lá algumas coisas, do que a dificuldade da liberdade no deserto. Olha onde chega a mentalidade de escravos. E a hora que chegam no limiar, na fronteira da terra prometida, um desastre total. Total. Ministério de Música pode subir, por favor. Total. Pensaram como verdadeiros escravos, como verdadeiros derrotados. Presta bem atenção, irmãos. A saída do povo no deserto é uma figura da nossa conversão. Deus também nos tirou das mãos de Faraó, que é Satanás, e nos colocou em um deserto, que é essa vida, mas com um rumo certo, que é a Canaã celestial. Deus não nos entregou a própria sorte no deserto. Ele te tirou do Egito, te livrou do domínio do pecado, para te conduzir à vida eterna. Da mesma forma que tirou aquele povo do Egito, para conduzir a uma terra de liberdade, uma terra de provisão. Mas quando eles chegaram na frente dos desafios, eles disseram: nós vamos enfrentar esses gigantes, quem somos nós? Pensavam como escravos. Não lembraram quem estava com eles, não lembraram o que acabou de acontecer. Dá para entender a chateação de Deus, né? Acaba de sair do Egito, abre o Mar Vermelho, e agora eles não querem enfrentar as dificuldades da liberdade. Nós precisamos lembrar de onde fomos tirados. Com o poder imenso com que Deus nos tirou do mundo, da vida que levávamos, da libertação
extraordinária que nós tivemos em relação à nossa mentalidade antiga. E agora Deus nos coloca num rumo certo, que não vai falhar, porque dele é o querer, dele é o efetuar. Nós seremos conduzidos à vida eterna em segurança, apesar de todos os desafios. Mas reparem que Deus não colocou aquela geração dentro da terra, porque de nada adiantaria, irmãos. Não é porque Deus não quis, é porque de nada adiantaria colocar pessoas com uma mentalidade de escravos numa terra livre. Eles seriam livres apenas exteriormente, e esse nunca foi o propósito de Deus. Trabalhar com o exterior sempre foi metanoia. Por isso que Deus deu um passeio de 40 anos no deserto com esse povo, tentando produzir metanoia nesse povo. E a hora que ele conseguiu, eles entraram de novo na terra. Lembre-se disso. Nós estamos sendo preparados para o céu, para a terra que Deus prometeu. Esse é o alvo das nossas vidas. É nesse lugar que nós devemos colocar os nossos olhos. E para você entrar lá, precisa metanoia. Você precisa pensar como um homem livre. Nós somos chamados para a liberdade. Enfrentemos a nossa vida como homens livres, como quem atravessa o deserto com um destino certo. Não como desvalidos, como perdidos, como abandonados. Porque aquele que nos tirou do Egito irá nos conduzir a Canaã celestial. Essa é a promessa. Nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Glória a Deus.